Imagine encontrar um local seguro, mas de repente seu corpo sente uma presença pesada. Mesmo com os olhos fechados, foi isso que esse garoto acabou de presenciar. Aquilo não era um animal comum. Se tratava de um gaibu, um tigre que cresceu além do padrão de sua raça. Um tigre com pouco mais de 4 metros e pesando 600 quilos. Algo que fazia até exércitos fortemente armados largarem a pólvora no chão e correrem automaticamente. Na verdade, esse tigre de um olho só já existiu e sua vingança foi um terror que nenhum exército conseguiu vencer. Mas antes dele crescer de forma rara, algo aconteceu em sua infância. E é através desse homem que esse fato real aconteceu. Fique até o final para descobrir algo que a ciência esconde até hoje. Kyun Mandok era o caçador mais renomado das montanhas Jirisan. Dotado de um talento incomum e de um corpo forte, ele sempre se destacou na caça. Mas, com o avanço da caça predatória feita pelos humanos, os animais da floresta começaram a desaparecer rapidamente, colocando a sobrevivência dos caçadores em risco. Certo dia, enquanto caçava, Mandok encontrou marcas de patas de tigre sob uma árvore. Ele afastou o sangue que havia no chão, tocou as marcas com os dedos e aproximou-os do nariz. O cheiro era fresco. A fera havia passado por ali há pouco tempo. Cauteloso, avançou lentamente. Logo percebeu pegadas acompanhadas de pequenas manchas vermelhas. Aquilo significava apenas uma coisa. O tigre estava muito perto. Ele ergueu a espingarda e começou a correr, carregando uma segunda bala enquanto avançava. Se o primeiro tiro servisse como aviso, o segundo era para proteger os outros caçadores que estivessem pela floresta. Mandok sabia muito bem que, diante de uma fera dessas, um único erro poderia significar o fim. A tensão aumentava a cada passo. O rugido do tigre se aproximava, até que, de repente, ele o viu. Um enorme tigre siberiano, acompanhado por 2 filhotes. Tudo indicava que aquela tigresa-mãe, em desespero, havia se aventurado até uma área próxima aos humanos para conseguir alimento. Para proteger os filhotes, ela estava pronta para lutar. Mandok, com precisão, evitou atingir pontos vitais. Ele sabia que, sem a mãe, os filhotes não sobreviveriam ao rigoroso inverno. Mas, antes que pudesse agir, um tiro ecoou. A tigresa tombou na neve, sem forças e sem vida. O disparo não tinha vindo dele, e sim de um companheiro de caça, chamado Gyeong. Os filhotes ficaram ao lado do corpo da mãe. Um deles, com apenas um olho, soltava um rugido agudo e furioso. Gyeong correu até eles, querendo eliminá-los para vender a pele. Mandok, indignado, o impediu com um empurrão, agarrando-o pelo colarinho e o advertindo para desistir daquela ideia. Ele pegou os 2 filhotes e os levou até uma toca aquecida, soltando-os de volta à natureza. O mais fraco correu para dentro, mas o filhote de um olho ficou parado, mostrando os dentes em desafio. Mandok não sabia que, ao poupar aquela criatura, estava plantando a semente de um futuro desastre. Meses depois, na primavera, ele voltou para verificar como os filhotes estavam. Na toca, encontrou apenas o corpo sem vida do mais frágil. O filhote de um olho havia desaparecido sem deixar rastros. 2 anos se passaram. Durante uma caçada, um grupo de caçadores foi atacado por um tigre. Quando Mandok chegou ao local, viu Gyeong segurando o corpo sem vida da esposa. O próprio Gyeong estava ferido no rosto pelas garras da fera. Ele disse que o tigre havia sido encurralado até uma vila e que precisavam matá-lo imediatamente. Mandok correu até lá. No caminho, ao atravessar um bambuzal, sentiu que algo estava errado. Seu instinto dizia que o tigre estava por perto. Com cautela, abaixou a arma. Ele tinha certeza de que havia acertado algum alvo, mas antes que pudesse verificar, ouviu um som atrás de si. Era o choro de um tigre. Congelou de medo, temendo provocar a fera. Mas, para sua surpresa, o animal não o atacou. Apenas olhou e se afastou. Foi então que Mandok percebeu a verdade. O que ele havia atingido não era um tigre. Era sua própria esposa, que tinha ido ao local para levar suprimentos. O choque o destruiu. Desde então, abandonou a caça, vivendo apenas de coleta de ervas medicinais, criando seu filho pequeno sozinho. Mas essa paz durou pouco. Quando o Japão invadiu a Península Coreana, um coronel japonês ganancioso, obcecado por colecionar peles de animais, especialmente tigres enormes, soube que havia nas montanhas Jirisan um tigre de proporções lendárias, pesando mais de 600 quilos. Ele ordenou que o animal fosse caçado e que sua pele fosse retirada inteira. Um oficial japonês foi atrás de Mandok para liderar a expedição, mas o ex-caçador recusou, dizendo que havia deixado essa vida para trás. Insistiram e ele respondeu com um aviso. O tigre que buscavam era o mesmo que ele havia poupado anos atrás. O temido tigre de um olho. Mesmo após Mandok recusar o pedido dos japoneses, Gyeong, agora líder dos caçadores, não resistiu à ganância. A alta recompensa pela pele do lendário tigre de um olho despertou nele um ódio ainda maior por aquele animal. Comandando sua equipe, Gyeong entrou fundo nas montanhas Jirisan. Eles armaram uma armadilha cruel, capturando uma tigresa adulta. Um fio de aço enrolava seu pescoço, fazendo o sangue escorrer lentamente. O mais perverso era que haviam usado o corpo de seu próprio filhote morto para atraí-la até ali. Para aqueles homens, o sofrimento da fera não passava de um detalhe. O tigre e seus filhotes eram apenas um meio para ganhar dinheiro. De repente, o céu escureceu sob nuvens pesadas. Uma sombra imponente surgiu correndo pela floresta. O verdadeiro rei das montanhas, o lendário tigre de um olho, o Gaibu. Ele avançou como um raio, mas parou na beira de um penhasco. Não havia como saltar dali. Tudo o que pôde fazer foi observar, impotente, enquanto levavam sua companheira e seu filhote. O rugido que soltou ecoou por todo o vale, carregado de fúria e promessas de vingança. O corpo da tigresa foi levado ao acampamento japonês
japonês e jogado como lixo. Oficiais se arrumavam diante de espelhos para, em seguida, posar com o cadáver, transformando aquilo em um troféu grotesco. Para os camponeses, aquilo não fazia sentido. Tudo o que sabiam era que uma boa pele de tigre poderia ser trocada por comida. Gyeong, orgulhoso, foi ao escritório do oficial japonês esperando elogios, mas o que ouviu foi um balde de água fria. Eles queriam apenas a pele do Gaibu. Com isso, ele liderou outra expedição, dessa vez usando o filhote sobrevivente como isca. Cercaram a área com armadilhas, sem perceber que, a poucos metros, 2 olhos selvagens os observavam na penumbra. O Gaibu não atacou de imediato. Esperou o anoitecer, até que um barulho nas armadilhas chamou a atenção dos caçadores. Eles pensaram ter capturado o tigre, mas ao se aproximarem, viram apenas alguns lobos. As outras armadilhas estavam destruídas, e o corpo do filhote usado como isca havia desaparecido. Enquanto isso, Gaibu carregava o pequeno corpo de volta à sua toca. Ali, encostou o focinho no filhote sem vida e soltou um uivo de dor. A falha enfureceu Gyeong. Na manhã seguinte, ele foi até Mandok, tentando convencê-lo mais uma vez a se juntar à caça. Porém, Mandok despachou-os com poucas palavras, mas seu filho havia ouvido rumores sobre o valor da pele do grande tigre. Movido pelo sonho de construir uma casa e se casar com sua amiga de infância, ele se alistou às escondidas para a expedição. Disse orgulhosamente ao oficial japonês que seu pai foi o maior caçador da Coreia, e por isso ele também teria o talento da caça no sangue. O oficial, impressionado, deu-lhe uma carabina Arisaka. Ele, empolgado, jurou que capturaria o rei dos tigres. Na manhã seguinte, partiu com o grupo de caçadores e mais de 100 soldados. Quando Mandok voltou para casa e não encontrou o filho, lembrou-se de suas últimas palavras e sentiu o desespero subir. Sabia que provocar o Gaibu era assinar a própria sentença. Ele correu para a floresta gritando o nome do filho. Enquanto isso, os caçadores batiam panelas e tambores para tentar empurrar o tigre até a zona de armadilhas, usando o outro filhote como isca. Escondidos, aguardavam o momento certo para atacar, mas os cães de caça começaram a se agitar, recusando-se a avançar. Era como se sentissem um peso invisível no ar. Então, um rugido cortou a neve e o vento. No alto de uma rocha, Gaibu apareceu majestosamente. Seu único olho faiscava, e ele fitava cada homem, um por um, até que todos recuaram de medo. Aquele pavor não era aprendido. Estava gravado no instinto humano desde os primórdios. Com outro rugido, ele avançou. Homens armados fugiam em pânico, esquecendo quem era o caçador e quem era a presa. O tigre atacava com precisão mortal. Cada mordida, cada golpe de garra, deixava corpos caídos na neve. O garoto, apavorado, não conseguia se mexer. E então, o impossível, o tigre se aproximou, mas não o atacou. Reconhecia nele o cheiro de Mandok, o homem que poupou sua vida. Virou-se para ir embora, mas um soldado japonês, ferido, pegou uma arma do chão. O tigre sentiu a ameaça e avançou. Quando o resto dos caçadores chegou, encontrou apenas neve tingida de vermelho e um silêncio sufocante. Gyeong olhou para o garoto caído e se afastou, deixando-o para trás. Ferido, o tigre voltou para sua toca, onde o corpo frio do filhote o esperava. Ali, deitou-se ao lado dele, em silêncio. Ele olhou fixamente por alguns segundos. Ninguém poderia compreender a dor que sentia. Quando os caçadores voltaram ao local, o tigre da montanha já havia desaparecido. Restavam apenas poças vermelhas e enormes pegadas. Quando perguntaram a Gyeong se ele havia visto o garoto, ele apenas balançou a cabeça com um olhar vazio. Ao retornarem para procurar novamente, o dia já estava caindo. Lobos selvagens, em bando, saíram de seus esconderijos para devorar os corpos dos soldados mortos. Os caçadores dispararam para afastá-los, mas não havia sinal do garoto. Foi então que Gyeong viu no chão o rifle que um oficial havia presenteado ao jovem, e tudo se esclareceu. O garoto estava sendo arrastado por alguns lobos em direção a uma caverna. Durante o caminho, o rapaz se lembrava das palavras e dos ensinamentos de seu pai, de todos os momentos bons que haviam compartilhado. Mas já era tarde demais. O bando de lobos avançou para devorá-lo. De repente, o lobo alfa parou. Algo se aproximava. Das sombras, emergiu o lendário tigre Gaibu. Ele ficou ao lado do garoto e só sua presença bastou para fazer os lobos recuarem. O rugido grave, profundo e carregado de fúria espalhou medo no coração de cada animal. Em segundos, o bando fugiu. O tigre havia salvado o rapaz, mas o garoto não resistiu. Não era isso que o tigre queria. Se não fosse a manipulação dos japoneses, ele nunca teria mostrado hostilidade ao garoto, e o garoto nunca teria acreditado que ele queria atacá-lo. O animal se abaixou, lambeu o rosto do garoto e soltou um uivo triste, carregado de dor. Enquanto isso, Mandok sofria com o desaparecimento do filho. A câmera se aproxima e algo gigante parece se mover entre as árvores. O velho caçador ergue o olhar e vê o tigre, lendário, carregando o corpo sem vida de seu filho. O choque é imenso. O filho, atacado pelo mesmo tigre que ele poupou quando filhote. A raiva explode, mas logo a consciência pesa. Ele percebe que foi sua própria decisão errada anos atrás que levou àquele desfecho. Para o tigre, era como se dissesse, estamos quites. Mandok acreditava que abandonar a caça e viver recluso nas montanhas diminuiria seus pecados, mas esqueceu de transmitir essa compreensão ao filho. Ao esconder seus erros, plantou a semente da ignorância e da tragédia. A fracassada caçada deixou caçadores e soldados dizimados. Subestimaram a força do tigre da montanha. Nunca imaginaram que um único animal pudesse aniquilar um exército inteiro. Na manhã seguinte, o comandante japonês reuniu tropas de elite. Ele seria transferido de volta ao Japão, mas queria levar a pele do tigre como troféu de conquista. Enterraram explosivos ao longo do caminho e detonaram, destruindo parte
parte da floresta. Os animais fugiam apavorados, os soldados atiravam em tudo que se movia. O tigre, em sua caverna, sentiu a ameaça. Ferido, mas firme, saiu para defender seu território. Os soldados ergueram as armas sem saber que grandes felinos também sabiam escalar árvores. No Japão, não havia predadores assim. O tigre atacou com fúria, atropelando soldados, rasgando fileiras. Mesmo que fosse seu fim, o tigre levaria quantos pudesse consigo. Mas, escondido, estava Gion, seu velho inimigo. Um tiro certeiro atingiu o animal. Caçadores o laçaram com instrumentos antigos. Sem forças, o tigre ainda rugiu ao encarar Gion. O caçador preparou-se para o disparo final, mas o tigre, num golpe rápido, quebrou-lhe o braço. Mesmo à beira do fim, ele ainda era o rei da floresta. Gion, tomado pela própria ganância, encontrou seu destino. Naquela noite, Mandoc preparava o enterro do filho quando ouviu uma respiração pesada do lado de fora. Seguindo o som, encontrou o tigre, quase sem vida. O velho entendeu a mensagem. O animal não vinha como inimigo. Após a partida do tigre, Mandoc pegou seu rifle antigo, incendiou a casa e partiu sozinho pela neve, em busca de vingança. Sabia onde ficava a caverna do tigre, no alto da montanha. Caçadores e japoneses o seguiram, mas poucos resistiram à escalada. Ao chegar ao topo, Mandoc sentou-se e esperou. Depois de um tempo, ouviu passos e respiração pesada. Carregou a arma, levantou-se e o tigre surgiu, exausto. O velho caçador se ajoelhou como num ritual, reconhecendo-o como guardião da floresta. Para encerrar este ciclo, precisamos de um fim, dizia seu olhar. O disparo não foi fatal. Em vez disso, ele jogou a arma no abismo e sacou uma lâmina. Homem e tigre se lançaram juntos do penhasco, desaparecendo na neve. Quando os caçadores chegaram, não havia sinal de nenhum dos dois. O comandante japonês, furioso, não acreditou nas explicações, mas nada podia fazer. Haviam perdido quase todo o exército e foram enganados por um único tigre. Esse tigre não era apenas o guardião do Monte Jirisan, era o símbolo do espírito da Coreia, a natureza indomada e a resistência contra invasores. No fim, Mandoc e o tigre da montanha descansavam lado a lado na neve, mãos e patas unidas. Um símbolo de que a natureza tem que ser respeitada. Baseado na grande lenda real, esse filme se chama The Tiger, tendo 100% como nota máxima no Tomato. Não se esqueça de dizer o que achou desse tigre e se ele deveria ter sobrevivido no final. Deixe o seu gostei e me acompanhe para a próxima parte.